que nós hoje temos dos ricos. Então, assim, o que o rico significa para a gente? Então, eu fiz um exemplo, quando você vê uma pessoa num carrão, ou você vê uma pessoa num restaurante muito chique, ou uma casona, você vai no Pernambuco, aqui do lado, você vê umas casonas, você fala, para que tudo isso? Né? É um absurdo e tal. Então, qual visão a gente tem dessas pessoas? E aí eu fiz alguma pergunta, o que você acha que essas pessoas fazem? A maioria, é traficante, é do comando, é dinheiro roubado do governo. Tem? Óbvio que tem, mas nem todos são assim. Porque se todos que têm dinheiro no Brasil hoje ou no mundo fossem criminosos, o mundo já tinha parado, já tinha acabado. Entendeu? Então, a maioria das pessoas que estão ali no Acapulco são empresários, são jogadores de futebol, são, enfim, pessoas bem-sucedidas. Então, a gente queria... eu não gosto muito de usar essa palavra mindset, né, essas palavras em inglês, mas é uma mudança de mentalidade. Em vez de a gente começar a enxergar essas pessoas como pessoas ruins, pessoas longe de Deus, longe de... Nada a ver. Pode ser muito pelo contrário. As pessoas... Uma das grandes armas que os ricos utilizam, que é uma outra forma de enganar o inimigo, é ajudar outras pessoas. É você ser tão próspero, que é isso que eu quero para todos vocês. Vocês sejam tão próximos que vocês transbordem e começam a ajudar outras pessoas. Entendeu? Então, existe um livro, que se alguém tiver curiosidade de ler, ele se chama Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill. Já leu? O Napoleão Hill é um escritor muito famoso, americano, e ele escreveu esse livro, Mais Esperto que o Diabo. E a tese defendida nesse livro é isso, que as pessoas muito bem-sucedidas geralmente têm muitas fundações, coisas para ajudar outras pessoas. Oi? Mas nesse caso ele não pensa no retorno, ele quer só retribuir o que ele conquistou, o que Deus ajudou ele a conquistar, ele quer retribuir. E eu posso afirmar com toda certeza, não tem retorno maior que esse. Nesse sentido, né, financeiro. Exatamente. Ele pensa... chega um momento, pessoal, que vocês percebem que, assim, sabe aquele ditado meu? Meu avô falava muito isso, a água só corre para o mar, né? Eu sou lá do Mato Grosso. O lugar... A cidade de Cuiabá fica o centro geodésico da América do Sul, ou seja, ela fica bem no meio da América do Sul. Se eu olhar, a distância entre o Atlântico e o Pacífico é a mesma. A gente está longe demais do mar. Para você ter ideia, a cidade mais próxima que tem mar é aqui, no Guarujá, para vir de carro. Então, assim, toda a água que cai lá, ela vai parar aqui, no Oceano Atlântico. Então, a água só corre para o mar. O que significa isso, traduzindo? Que as pessoas que têm dinheiro, elas não trabalham para ganhar dinheiro. Significa que elas são vagabundas? Não. Significa que elas fazem o dinheiro trabalhar para elas. Entenderam? Enquanto a gente continuar trabalhando com a nossa força, o nosso braço, a gente pode ficar bem? Pode, mas a gente vai ser limitado. Vai chegar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a minha aula custe R$1.000. E eu dou uma aula por dia, então eu ganho R$1.000 por dia. Aí eu vou dar 2 aulas por dia, então eu ganho R$2.000 por dia. E assim vai acontecendo. Só que o dia só tem 24 horas. E eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que ter família. Então, vamos supor que eu dê 8 aulas por dia, eu vou ganhar R$8.000 por dia. É bom? Excelente. Mas eu estou limitado a R$8.000, porque eu estou limitado à minha força de trabalho. Se eu ficar doente, para. Se eu viajar, para. Se eu sair de férias, para. Entendeu? Então, você precisa ter um pensamento de que, lógico, fazer a sua força de trabalho gerar dinheiro, mas fazer o seu dinheiro gerar dinheiro para você também. Tudo bem? Então, ser rico é uma coisa ruim? Não. É contra Deus? Eu acredito que não. Tudo bem? Vamos lá, Jennifer? Aqui a gente fala um pouco, pessoal, sobre a questão de querer as coisas muito rápidas, tá? Então, a gente ir atrás de coisas que sejam muito rápidas, investimentos sejam muito rápidos, isso é muito comum. Quando vocês começarem a guardar um dinheirinho, vai começar a aparecer uma série de oportunidades para vocês. Coloca o dinheiro aqui que vai render tanto. Olha, coloca aqui que vai fazer isso. Pessoal, dinheiro rápido é problema. Eu contei um caso aqui que eu e meu sócio perdemos R$1,5 milhão. Só meu foi 300 mil.
A gente investiu num cara que era nosso conhecido, foi gerente nosso do Banco Bradesco, quando eu trabalhava no Bradesco. Extrema confiança, colocamos dinheiro lá, ele investia, investidor, começou a pagar no começo, de repente deu cano, nunca mais. E ele assim, como eu falei, se eu ligar, ele atende. Ele só falou que deu errado. Deu errado o investimento, ele perdeu. E aí? O que aconteceu comigo? Ganância. Ganância. Pagava 5% ao mês. Eu falei, nossa, tô lindo. Era 15 mil caindo na minha conta todo mês sem eu fazer nada. Entendeu? Só que a ganância fez com que eu perdesse 300 mil. Valeu a pena? Ou, financeiramente, obviamente não, mas em termos de conhecimento, valeu. Aqueles 300 mil valeu mais do que todas as minhas 3 pós-graduações e minha faculdade junto. Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, assim, tudo que apresentarem para você, pessoal, de negócio, que você não tenha conhecimento absoluto sobre aquilo e que gere muito rendimento, desculpa, sai fora porque é problema. Tá? O golpe está aí, cai quem quer, exatamente. Vamos lá? Aqui nós falamos sobre planilha, olha. De novo eu errei, né? Na terça passada eu errei também, né? Planilha de custos. Então, o que é essa planilha, pessoal? A gente bateu muito forte nessa relação de que se você não sabe onde você está, não tem como você fazer um planejamento. Então, eu não sei qual é a minha condição financeira hoje. Não sei se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou devendo muito, se eu estou devendo pouco. Então, se eu consigo sobrar alguma coisa, e é nesse sentido que a gente precisa de uma planilha com detalhes. Então, nós pegamos uma folha, separamos aí, dividimos essa folha, colocamos todos os nossos custos de um lado. Então, energia, telefone, aluguel, internet, comida, enfim, tudo que a gente consome mensalmente, parcela de carro, parcela de apartamento, tudo. Vocês precisam colocar exatamente tudo. O lanche da criança na escola, tudo. Para que a gente precisa fazer isso? Porque a gente precisa ter um panorama de onde nós estamos, eu preciso saber qual a minha real situação, e isso vai assustar. Quando vocês colocarem no papel, acreditem, vai assustar no começo. Mas depois que você sabe, gente, muda muita coisa na sua cabeça. Então você consegue alterar muita coisa na sua mente de como eu vou começar a tratar o meu financeiro daqui para frente. Tudo bem? Então, e assim, quando a gente, e principalmente depois disso, a gente colocou um planejamento. Então, para onde eu quero ir? Aonde eu quero estar? Então, como a gente já está meio que no final do ano, eu sugiro vocês que façam esse planejamento para que vocês comecem a execução dele a partir de hoje, só que pensando em 2026. Tá? Então, vá se preparando para quando chegar em 2026, vocês estarem craques para fazer o 2026 um ano totalmente diferente financeiramente na vida de vocês. Tudo bem? Então, aí depois, pessoal, tudo bem, Éder, vamos fazer esse levantamento, vamos planejar o meu 2026 e tal. Aí a pergunta é, e tudo isso para quê? Por quem que eu estou fazendo tudo isso? E aí a gente fez um outro exercício colocando para vocês assim, por quem e para que eu estou fazendo tudo isso? Então nós colocamos lá, eu pedi para escrever num papel, então por quem você está fazendo isso? Né? Então assim, agora eu sei os meus motivos e sei onde estou. Por quê? Você precisa saber o seu motivo e onde você está. Agora eu sei onde estou e não importa, gente, eu estou lascado mais do que eu imaginava. Não tem problema. Pelo menos você sabe. Você começou, você deu o primeiro passo. Nossa, mas o primeiro passo me deixou mais desmotivado do que... Não pense assim. Não pense assim. Quem não é da igreja, que não veio na igreja, deu o primeiro passo dentro dessa igreja a hora que ele estava num momento de grande dificuldade. A hora que ele não viu mais saída, ele falou, a única saída que eu tenho é Jesus. Aí ele veio. Não é assim, a maioria das vezes? Funciona? Então, assim... No financeiro, é basicamente a mesma coisa. Você precisa saber que você, olha, eu não posso mais viver sem Jesus. Olha, eu não posso mais viver esse perrengue todo mês. Vai ser fácil sair disso? Não. Já afirmo para vocês que não vai ser. Mas, depois que vocês conseguirem sair, a paz que vocês experimentaram quando receberam Cristo aqui,
vai ser a paz que vocês vão receber financeiramente quando vocês conseguirem se libertar. Tudo bem? É lógico que a paz de Cristo não se compara, mas é só uma analogia. Tudo bem, gente? Depois nós fizemos uma declaração. Nós escrevemos em um papel o nosso plano. Então, foram planos feitos de médio prazo. Então, por exemplo, coloquem tudo no papel, sentem com esposa, família, sentem se tiver filhos mais adolescentes que já consigam entender. Essa menininha aqui entende bastante disso. Pé na cadeira de novo. Então, sentem, conversem sobre isso, conversem sobre o financeiro, sente com o marido de vocês, abra bem a mente, não entre numa mesa. Até uma outra sugestão que eu faço para vocês: quando vocês sentarem com alguém para conversar sobre uma coisa que vocês querem chegar num acordo comum, não sente uma mesa de frente para o outro. Por exemplo, uma mesa aqui, eu estou sentado aqui, de frente. Porque psicologicamente, na nossa cabeça do ser humano, e inconscientemente, vem uma questão de disputa. Eu estou disputando com ele alguma coisa. Agora, se eu sair dessa posição e eu sento ao lado dele, nós estamos juntos atrás de uma solução. Então, tentem sentar ao lado do marido de vocês, da esposa de vocês, escrevam, coloquem no papel. O outro aqui já deu uma olhada para trás. Então, façam isso, escrevam no papel, coloquem e planejem junto, gente, porque não adianta um empurrar para um lado, o outro eu puxo, você empurra, puxo, vocês empurram. Vocês vão parar em que lugar? No mesmo. Entenderam? Já se vocês tiverem um planejamento juntos ali, quando vocês pensarem em comprar alguma coisa, quando vocês pensarem em fazer uma dívida, quando vocês pensarem em alguma coisa nesse sentido, a visão já vai estar, mas nosso objetivo é lá. Tudo bem? Vocês não vêm para a igreja quando estão cansados? Não vem? Não vem junto com o esposo, com a esposa? Então, todo dia você quer vir para a igreja animadão. Nossa, hoje eu não vejo a hora de ir para a igreja. Não, você sai do trabalho. Hoje, por exemplo, vocês trabalharam, estão cansados, mas estão aqui em busca de conhecimento. É a mesma coisa isso aqui. Então, vai ter momentos que vocês vão precisar se esforçar ao máximo e abdicar de uma série de coisas para poder alcançar um objetivo maior. Mas se você não sabe qual é o objetivo maior, você não sabe o porquê e nem por quem você está fazendo aquilo, estou me abdicando aqui pelos meus filhos, estou abdicando aqui pela minha família, estou abdicando aqui pelo meu bem-estar. Tudo bem? Vamos lá? Então, nós fizemos essa declaração. Pode passar, Jennifer, por favor? Eu estou naquela fase de meia-idade que é o meio cego, sabe? Lá de longe, para mim, fica ruim. Aí, se eu coloco meu óculos, é para perto. Aí eu não enxergo nada lá. Então, eu tenho que ficar de um lado para o outro. Beleza, nós chegamos nessa parte, pessoal. Aí, essa parte, agora a gente vai começar, de fato, então, primeiro, o que nós trabalhamos aqui, para vocês entenderem a dinâmica do curso. A primeira coisa, nós trabalhamos vícios e coisas que podem acabar com a nossa vida financeira. Depois nós trabalhamos a parte psicológica do porquê que eu quero chegar lá, aonde eu quero chegar lá, planilha, que é identificar, ter todos os meus custos classificados ali, para eu saber exatamente quanto que eu estou gastando, o que eu devo, o que eu não devo, como é que eu devo fazer para sair dessa parte. Agora, a gente vai entrar em como sair da pobreza. Tá? Essa parte é uma das partes mais importantes e mais empolgantes do negócio. Tá? Vamos lá. Como sair da pobreza, Jennifer? Jennifer? Só para criar uma tensão entre vocês ali, né? Que essa parte vocês querem saber, vai demorar um pouquinho mais. Não foi? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, planilha positiva. O que significa isso? Quando vocês colocarem quando eu falo planilha, tá, pessoal? É para quem consegue trabalhar com Excel, beleza. Quem não consegue é no papel mesmo. Pega o caderninho ali, faz uma lista no meio, coloca todos os seus custos de um lado e tudo que você recebe do outro. Tudo bem? O primeiro passo de vocês tem que ser equilibrar. Então, eu vou deixar o meu gasto, no mínimo, igual ao que eu ganho. Tudo bem? Está tudo bem, pessoal?
Eu preciso de um amém. A gente precisa de uma resposta de vocês. Vocês estão entendendo. Está tudo bem até aí? Beleza. Então, a primeira coisa é fazer isso, tá? O primeiro passo é buscar uma maneira de cortar custos, aumentar a renda e tornar a planilha positiva. Então, a primeira coisa é que quando você colocar todos os seus custos ali, você começa a ver algumas coisas que você consegue cortar. Pô, eu cito mais exemplo de mulheres, tá, gente? Porque é mais comum. Mas assim, eu faço unha toda semana. Então, opa, vou começar a fazer de 15 em 15 dias. Hã? Não tem como, não. É um exemplo. É um exemplo. Que mais? Sei lá, eu preciso comprar uma blusinha, eu preciso fazer... Enfim, gente, vocês vão ter uma série de custos. Vão começar a diminuir. E acreditem. É hora de aumentar. É hora de aumentar, né? Então, é nesse sentido que eu preciso falar para vocês, que vocês precisam cortar custos. A gente tem um ditado na nossa empresa que diz o seguinte: custo é que nem unha. Se você não cortar, ela cresce. Entendeu? Ela cresce e por semana, ela cresce toda semana. Então, eu sugiro a vocês que quando tiverem essa planilha, vocês cortam toda semana, todo mês, vocês vão lá e vão olhar alguma coisinha que vocês podem diminuir. Mas se eu diminuir, desligar a luz aqui, se eu desligar o ar-condicionado, se eu fizer isso, fizer aquilo, não vai diminuir quase nada. É esses quase nada que faz toda a diferença. Nos dois sentidos. Tanto na redução, tá, no seu custo, quanto no aumento do seu ganho. Então, eu tô ganhando um pouquinho mais. Vou fazer um bicozinho ali e vou ganhar R$100. Cara, é R$100 a mais no seu gasto, no seu ganho. Se você fizer ganhar R$100 a mais e diminuir R$100 nas contas da sua casa, por exemplo, de energia, de alguma coisinha nesse sentido, nós já estamos falando de R$200 por mês. R$200 por mês dá R$2.400 por ano. Todo mundo fala isso, né? Sobrou, acabou, né? Sim. 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 Então, mas por que as pessoas... A pergunta que a gente tem que fazer é por que as pessoas não conseguem economizar? E por que não tem dinheiro, não sobra? Ok, mas e esses gastos são plausíveis com a qualidade da pessoa, recebimento da pessoa? Ok, então é o seguinte, aí o pensamento, a colocação dele é muito importante, pessoal. Não está sobrando. E realmente não está sobrando. Se você pegar 90% da população brasileira ganha abaixo de R$5.000 por mês. Ganha abaixo de R$5.000 por mês. Vai sobrar o quê? O cara tem que comer, tem que viver, tem que tomar remédio, tem que vestir, tem que calçar, tem que fazer uma série de coisas, concorda? Então a colocação dele é muito interessante. Então a pergunta que tem que ser feita logo após essa colocação para vocês todos é: o que eu tenho que fazer para aumentar a minha renda? Porque se a gente só sentar, reclamar e falar que não dá, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, que o governo atrapalha, que entrou o governo Lula, que entrou o Bolsonaro, que entrou não sei quem, que o Guarujá não presta, que o PCC está comandando, a gente sentar e ficar reclamando disso a vida inteira, a sua vida vai continuar igual a vida inteira. Entendeu? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é: o que eu preciso fazer para aumentar a minha renda? Por exemplo, vou te usar como exemplo, tá? A menina que é manicure. Beleza. O que ela pode fazer para aumentar a renda dela? Aline. Então, Aline, o que você pode fazer para aumentar a sua renda? Estou chutando aqui, tá? São exemplos. Ela faz a unha e cobra, sei lá, R$50. Então, o que ela pode fazer para agregar valor nisso? Então, tem vários cursos no YouTube, de internet, de coisa que ela pode fazer, que ela pode sentar, que ela pode melhorar, colocar um gel, colocar um não sei o quê. Eu já vi gente colocando umas pedrinhas em cima, já vi mulher fazendo isso. É umas unhas que parecem uns gavião, que é uma coisa horrível. Eu acho que a mulher coloca aquilo. Tá... Mas já viu aquelas pontudas assim? Que coisa esquisita aquilo, gente. Mas, enfim, a mulherada gosta, a mulherada quer pagar por isso,
A Aline, manda ver. Entendeu? Então, assim, você precisa agregar valor para ganhar mais. Tem manicure aí. A minha esposa, por exemplo, faz design de sobrancelha. Ela cobra R$ 500. A professora dela, que ela fez o curso lá, cobra R$ 1.000 e não tem agenda. Ganha o dobro. E ela não tem agenda. Você vai agendar para daqui 3 meses para fazer. Então, essa professora dela que faz design de sobrancelha ganha mais do que médico. Entenderam? Então, assim, eu até comentei com minha esposa, falei, cara, eu vi uma propaganda esses dias do Sesc, acho que era Sesc, vários cursos profissionalizantes gratuitos. Então, assim, eu vou trabalhar lá 8, 9 horas por dia, vou sair de casa, mas estou cansado, tenho família e tal. Pessoal, quando eu fiz faculdade, não recomendo isso, tá? Mas foi o que eu fiz. Eu fiz a faculdade de administração de empresas. No último ano de faculdade, eu fiz a faculdade e a pós-graduação juntos. Você não trabalhava? Trabalhava o dia inteiro. Numa empresa chamada Brasil Telecom, que hoje é a Oi. Vocês já ouviram falar. A Oi comprou a Brasil Telecom. Eu era consultor corporativo. Eu fui o consultor corporativo mais novo da história da empresa. E eu trabalhava feito um louco, saía, ia para a faculdade à noite, sábado e domingo fazia pós-graduação. Eu me formei primeiro na pós-graduação, para depois graduar na faculdade. Eu tive que esperar colar o grau, que você formava. Aí a UFMT a gente colava grau em março, né, do ano seguinte. Aí eu esperei colar grau para poder pegar o diploma da pós, porque eu não podia pegar o diploma da pós antes de colar grau. Quase surtei, fazendo 2 monografias no mesmo ano. Foi uma loucura. Agora, eu queria fazer aquilo, eu queria dar aula, enfim. Precisava? Eu acho que não. Eu podia muito bem ter formado primeiro, depois ter feito. Quase, literalmente, gente, quase pirei. Comecei a ter crise de ansiedade, uma série de coisas. Mas eu queria algo mais para mim. Não adianta. Às vezes a gente vê o cantor famoso, a gente vê um cantor gospel famoso, vai ver a história do cara. O jogador de futebol, agora que ele está rico lá, está todo mundo, mas vai ver a história do que ele passou. Então, assim, não adianta, gente. Se a gente sentar e aguardar, realmente não vai acontecer. Mas essa colocação é bastante importante. E é importante também para a gente ver que não importa, volto a frisar, não importa o quanto você ganha. É como você consegue administrar esse quanto você ganha. Tá bom? Por menor que seja o valor. A gente vai falar de uma outra coisa aqui, pessoal, que é... Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Volta um pouquinho lá, por favor. Aqui, gente, no segundo ponto ali, então, assim, a primeira coisa é a sua planilha positiva, é tentar equilibrar os seus gastos, tá? Então, posso fazer isso diminuindo a despesa e tentando aumentar a renda. E como é que eu posso sobrar alguma coisa? Outros exemplos que eu uso, por exemplo, vai ter o aniversário dela, vai ser num buffet e tal, e as pessoas que trabalham nesse buffet, os garçons, são temporários, são freelance, exatamente, obrigado. Eles recebem lá R$ 150 por noite. Eles entram 6 horas da tarde e saem meia-noite de um sábado. Então, você trabalha sábado à noite? Não. Aí eu volto a falar o seguinte, quando você olha 50% da população, pode olhar esse dado lá, pesquisem para vocês verem, 50% da população brasileira está com um nome no Serasa SPC. 50%, metade. Então, quando você vai num show, você vai em algum lugar cheio, numa praça, domingo, você olha e fala, metade disso aqui está tudo devendo. Entendeu? Só que 90% dessas pessoas devem até R$ 3.000. Então, conseguindo acompanhar meu raciocínio? Se essa pessoa que deve até R$ 3.000 for trabalhar nessas buffets, o buffet é só um exemplo, tá, gente? Tem 1 milhão de coisas. Se você buscar na internet lá, como fazer renda extra, vai aparecer 1 milhão de coisas para vocês. Cada um vai na sua área, vai no seu segmento, no que gosta e boa. Então, se esse cara trabalhar 2 sábados por mês, e tem festa, gente, quase todo dia, tá? Se ele trabalhar 2 sábados por mês, estão falando de R$ 300. Num ano são R$ 3.600. Ele já pagou a dívida dele. Estão entendendo aonde eu quero chegar? Então, fazendo a mesma coisa que você está fazendo, é quase loucura. Eu estou fazendo a mesma coisa para ter resultado diferente. Não vai ter. Entenderam? O outro ponto, pessoal... Volta lá um pouquinho, Jennifer. Jennifer está rápida hoje. Reserva de emergência, tá, pessoal? Esse é um ponto que eu
que eu gosto de frisar muito, muito, muito. O que é reserva de emergência? A administração de empresas, para empresas, diz o seguinte, que a gente precisa de um caixa de pelo menos 6 meses do custo da empresa. Ou seja, se a empresa custa R$10.000 por mês, a gente precisa ter pelo menos 60 mil de caixa. Para quê? Porque se a empresa não produzir um centavo durante 6 meses, por qualquer motivo, está aí a pandemia que veio aí provando que teve empresas que ficaram mais de 6 meses. Então, ela consiga ainda assim se manter. E serve isso para a gente também, tá? Então, por exemplo, se você tem um custo lá de R$1.500 por mês, você tem que ter uma reserva de emergência de pelo menos 6 vezes esse valor. Eu acho um pouquinho, para a pessoa física, um pouquinho demais. Mas eu sempre coloco o seguinte, se você ganha um salário mínimo, tenha pelo menos R$3.000 de reserva de emergência. O que eu indico é 5 mil. Tá? Meu Deus, eu não estou conseguindo guardar nem R$100, como é que eu vou chegar nesses 5 mil? Da mesma forma, fazendo algo diferente. Você vai estudar mais para você crescer na sua empresa, você vai fazer um trabalho extra, você vai fazer alguma coisa nesse sentido para que você consiga chegar nesses 5 mil. Éder, o que é emergência? A festa da Isabela é uma emergência? Não. Se eu não fizer a festa, não muda nada. Né? Ela vai ficar só triste, mas não muda nada. A cara dela. Não muda nada. Se eu não comprar aquele tênis novo, não muda nada. A não ser que meu tênis esteja rasgado, acabou. Não tem, aí é uma emergência. Entendendo a diferença? Então, eu estou lá em casa, quem é que me falou? Rachou a parede da casa lá, falando na terça passada. Alguém me falou. Você, né? Isso é uma emergência. A gente precisa consertar. Quebrou o telhado, não sei o quê. Parou a geladeira, queimou a geladeira. A gente consegue viver sem geladeira hoje? Até consegue, mas vai ser muito sofrimento. Então, essas são verdadeiras emergências. Entenderam? Por que eu preciso desse dinheiro? Porque o que acontece com a maioria dos brasileiros, pessoal? As pessoas vão vivendo, e não tem um centavo. Ela chega na última semana do mês, ela não tem um centavo na conta. 0. E ela está aguardando o recebimento do próximo salário. Isso é muito normal. Eu não estou falando de forma depreciativa, não. É muito normal. Quando acontece alguma coisa nesse sentido, quebrou a geladeira, o que elas fazem? Cartão de crédito para quem tem, mas lembrando que 50% da população está com o nome no Serasa, então não tem o cartão de crédito. Aí o que ela tem que fazer? Ou ela vai lá e faz um empréstimo com juros absurdos, com agiotas, com Crefisa, enfim, bancos, e banco ela não consegue porque o nome dela está sujo. Ou essa pessoa acaba recorrendo a parentes. Pega o cartão emprestado do cunhado, aí ela tem que se humilhar, e aí começa o estresse. Então, a reserva de emergência, pessoal, ela traz uma paz que vocês não têm ideia. Porque quebrar uma geladeira é um problema? Mas é um problema desse tamanho. Um problema sério é um problema de saúde. Então, imagine você com... aconteceu uma coisa comigo, teve uma vez essa aqui, coisa de criança. Garganta inflamou, dá aquela febre, a febre bate muito alta, né? Aí a gente assusta, vamos para o hospital, beleza. Aí vamos para o hospital. Aí chegou lá, o médico olhou, eu já sabia que era aquilo, né? Mas tem que ir, né? Olhamos e tal, e foi assim, estava um mês bastante conturbado e tal, e eu estava voltando com ela para casa. Eu nem sei porque que sua mãe não estava nesse dia. Não estava só eu e você. Aí eu parei e vim orando para Deus assim. Depois já, o médico falou, esse passou um anti-inflamatório, não, um antibiótico. E aí eu estava voltando para casa, uma farmácia lá próxima de casa, tal, no carro, pensando, orando, falei, meu Deus do céu, mas que semana conturbada, quanto problema. Tal. Gente, sabe, parece que, assim, eu acredito nisso, parece que veio Deus no meu ouvido e falou assim, você está reclamando do quê? Você tem plano de saúde, você levou sua filha lá, ela foi atendida, basicamente, tinha uma criança na frente. Foi atendida no Santa Mara, hein? Coisa rara de acontecer. Então, foi atendida rapidamente, foi diagnosticada, foi medicada lá no hospital para baixar a febre, baixou a febre, estava embora. Está com a receita na mão, você está indo na farmácia, está comprando o remédio e não está fazendo diferença nenhuma na sua vida. E aquele pai que está com a criança na UPA lá, no colo, esperando
há horas, sem saber sequer se vai ser atendido. E aí, quando ele é atendido, ele pega uma receita, aí ele vai lá na farmácia da UPA, não tem o remédio. Aí ele tem que ir atrás para comprar o remédio e ele não tem o dinheiro. Porque está nesse finalzinho de mês. Isso é um problema. Então, isso tira a paz de qualquer um. Vocês acham que uma geladeira tira uma paz? Imagine um problema como esse, um problema de saúde, de um filho, de um parente, de uma esposa, alguma coisa nesse sentido. Então, pessoal, é nesse sentido que eu falo para vocês que a reserva de emergência é de extrema importância. Tenham essa reserva de emergência. Então, o primeiro passo, e eu volto a frisar, fácil não é. Não é fácil, mas a gente precisa se esforçar para esse sentido. Então, o primeiro passo é equilibrar essa planilha. O segundo passo é ter a sua reserva de emergência. Tudo bem? Aí cada um vai estipular o valor que acha necessário. Mas tenha um dinheirinho guardado. A gente falou sobre isso terça-feira passada, que as pessoas querem espantar o dinheiro. Todo mundo quer ficar rico, mas todo mundo quer afastar o dinheiro de você. Né? E a gente faz isso inconscientemente, tá? O tempo todo. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a reserva de emergência? Que silêncio. Ninguém tem dúvida? Não? Onde você guarda essa reserva de emergência? No colchão? Hã? Então, pessoal, a gente precisa aprender um pouquinho sobre banco, sobre dinheiro, aonde colocar esse dinheiro, de que forma esse dinheiro pode render para mim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Tá bom? Nem que seja um pouquinho, nem que você decida, falar, não, eu sou extremamente conservador, vou colocar na poupança. Ok, coloque lá, que pelo menos lá está seguro. Escolha um bom banco, um banco de qualidade, coloque o seu dinheiro lá. E a reserva de emergência precisa ser um dinheiro que você consiga sacar imediatamente. Porque o problema acontece, você precisa dele imediatamente. Então, você tem que sacar ele o mais rápido possível. Ok? Para alguns, eu digo o seguinte, não esteja tão imediatamente assim a ponto de estar no celular, por exemplo, para você não cair em tentação de gastá-lo sem que seja uma emergência. Tudo bem? Então, não deixe ele, por exemplo, na sua conta lá, que você fique vendo ele o tempo todo, tá? Beleza? Mentalidade de rico, pessoal. Eu já passei um pouco sobre isso, que rico, ele compra ativos, ele não compra passivos. O que é passivo? Passivo é tudo que te gera custo. Por exemplo, um carro é um ativo ou é um passivo? O que vocês acham? Depende. O carro é um passivo para mim. Eu, Éder, o carro é um passivo. Ele gera IPVA, ele gera custo, combustível, ele deprecia, e carro deprecia demais. Eu trabalho com carros, eu posso afirmar isso para vocês. Então, para mim, ele é um passivo. Para o motorista de táxi, para o motorista de Uber, ele é um passivo ou é um ativo? Ele é um ativo, porque ele... Como assim? Eu faço Uber. Essa coisa de renda extra que você fala, eu tenho uma pequena empresa. Eu consigo fazer a gestão dela online, em casa, tenho escritório em casa. E quando eu tenho tempinho para fazer Uber. Ok. Porém, daí você fala assim, o senhor, desculpa. Não, pode falar você mesmo. Fala senhor não, que eu me sinto velho. O senhor falou assim, vamos fazer uma renda extra. Mas aí a mentalidade do ser humano, do povo, ele vai e faz tudo. Hoje, o Uber, ele supervisor carregou. Sim. Mas a teoria, o senhor está certo, é verdade. Ele é um ativo para o Uber. Mas se colocar na ponta do lápis, ele gera um passivo. Mas isso aí Aí nós estamos falando de outra coisa, são viabilidade econômica. Aí entra no outro ponto. Por exemplo, se a sua empresa, você tem uma empresa lá, essa empresa, se ela começar a gerar mais custo do que rentabilidade, ela deixa de ter uma coisa que a gente chama de expressão de viabilidade econômica, ela deixa de ser viável economicamente. Não, sim, eu estou te citando um exemplo. Entendeu? Por exemplo, tem muita gente que vive de Uber há muito tempo. E o cara paga as contas com isso, entendeu? Então, assim, se fosse um negócio totalmente inviável,
já teria acabado o Uber. Entendeu? Então, e são modelos diferentes. Por exemplo, eu conheço gente que faz uma renda até legal de Uber, mas o cara só faz o seguinte, ele trabalha com outra coisa, é funcionário CLT, e ele só sai em finais de semana que tem show, grandes shows em Santos, jogos de futebol, corridas, essas corridas de domingo de manhã, ele falou que é o que mais fatura para ele. Não trabalha. Ah, não. Aí são estratégias, mas... Sim, mas voltando ao o ponto principal é o seguinte, é só para vocês entenderem o que é um ativo e o que é um passivo. Entendeu? Por exemplo, vamos mudar o exemplo. O cara compra um jet ski. Um jet ski é um ativo ou é um passivo? Depende. Se a pessoa usa para dar a voltinha final de semana, para passear, é um passivo, está gerando custo para ele. Se a pessoa usa, tem para alugar ele ali na enseada na temporada, é um ativo, está gerando renda. Então, o que eu quero na mentalidade de vocês... Trabalha com isso? Aí, ó, tá vendo? Então, assim, cada um vai ter a sua particularidade. É só para vocês entenderem o que é um ativo e o que é um passivo. Então, assim, para que eu quero que vocês entendam isso? Porque tudo que vocês têm de passivo, vocês precisam pensar em dispensar. Tá? Então, por exemplo, na minha família, aqui no Guarujá, realidade minha, nós tínhamos 2 carros. E nós chegamos à conclusão que era melhor ter um carro e uma moto. Porque em vários momentos na temporada aí você não consegue, nem você pode ter o melhor carro do mundo, mas você não consegue andar. Então, os 2 carros estavam se tornando passivo. Então, é menos um IPVA, é menos uma manutenção, é menos... Vocês entenderam? É menos uma depreciação. Então, tem um amigo meu que está ali no fundo, está pensando em comprar uma motinha elétrica. Para ir trabalhar. O pastor Gessé está ali, ó. Ganha rio de dinheiro, mas está ali. Pensando em economizar. Fez o curso e está indo, né? Então, gente, é nesse sentido, tá, pessoal? É começar a pensar como rico. Um rico não compra nada. Você fala, nossa, um rico comprou um jatinho, pagou não sei quantos milhões, tal. Aquilo está gerando renda. Aquilo está gerando renda para ele, porque ele aluga, ele não deixa o jatinho. Ou ele aluga, ou a mobilidade dele gera mais dinheiro para ele do que ele estar parado esperando um voo da TAM ali no aeroporto. Entenderam? Então, assim, entenderem o que é um ativo, o que é um passivo na cabeça de vocês, para tentar começar a pensar como as pessoas ricas pensam, tá? Vamos lá? Vamos ver os 3 passos para riqueza, tá? Pessoal, a primeira coisa é viva uma vida simples. Então, roupas, tênis, joias, relógios, comer fora, tudo isso, nesse primeiro momento, não é que, eu não quero, é proibido ter isso. Não, não é proibido, pessoal. Eu quero o melhor para vocês, e Deus quer o melhor para vocês. Eu tenho certeza que Deus quer que vocês usem as melhores roupas, os melhores sapatos, os mais confortáveis, que deitem numa cama, que tem um lençol de não sei quantos fios. Isso é legal? Mas cada um tem que entender o seu momento. Agora é o momento de eu ter essas coisas? Então, muita gente não se veste para si, se veste para os outros. Isso acontece demais. Eu cito bastante exemplos, porque eu vejo na internet, tem tênis que custa 10 mil reais. É um tênis. Eu tenho um sócio que é viciado em tênis. Ele deve ter mais de 70 pares de tênis hoje. Ele pode? Pode, ele tem dinheiro para isso. Mas é necessário isso? Eu falo para ele, se você usar um tênis por dia, você vai demorar mais de 2 meses para voltar no primeiro tênis. Esse tempos atrás, teve tênis dele que estava descolando. O tênis é ruim? Não é porque o tênis fica muito tempo parado, ele resseca. Ou seja, está vendo? É uma coisa que está lá parada no seu armário e você está gastando dinheiro à toa. Então, outra coisa que pega muito brasileiro também, celular. Então, a pessoa quer ter o último iPhone. Né?
Aí, cada ano, a Apple lança um telefone novo. E é engraçado que ela faz um marketing tão grande que quando ela lança o iPhone, o último é o 16, né? Quando ela lança o 16, o 15 não presta mais, né? Então, o 15 já não presta mais. E se eu pegar, acho que a maioria da igreja aqui, a gente não sabe mexer em 5, fora os mais novos, aí a gente não sabe mexer em 50% do que o telefone tem de opções. Entenderam? Então, é nesse sentido que a gente fala. Eu, por exemplo, eu sempre compro 2 antes. Então, se está o 16, eu compro o 14. E mesmo assim, eu vou lá na operadora, tiro no plano lá, e assim, eu tenho o iPhone porque eu uso o telefone, eu trabalho com ele, então eu preciso do telefone. Mas tem gente que não trabalha com nada, o cara é, sei lá, é recepcionista lá do hotel e ela tem um iPhone 16. E ela parcelou esse iPhone em 24 vezes na Casa Bahia e está pagando o carnezão lá todo mês para ter um iPhone. Aí ela está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, vem alguém e rouba o telefone. Olha que beleza. Alguém já viu um caso assim? Entenderam? Então, assim, pessoal, vivam uma vida simples. Quando vocês veem pessoas muito ricas, observem isso. Quando na televisão, assim, quando vocês veem um caso de um jogo de golfe, alguma coisa nesse sentido, observem a roupa das pessoas. Estão extremamente bem vestidas, mas olha se vocês conseguem enxergar a marca da roupa que ele está vestido. Não conseguem. Porque eles são extremamente discretos. Usam coisas boas, mas são discretos. A gente marca muito grande, coisa assim, é o novo rico, né, que a gente fala. Ou quem quer aparecer. O dublê de rico. Beleza, gente? Então, ó, motos, carros, comer fora, viagens, passeios. Eu quero entrar nessa questão do passeio rapidinho aí, porque assim, nesse momento agora que vocês vão começar a fazer esse projeto, muita coisa vai ser muito difícil. Então, eu sugiro que vocês façam muitos passeios com a família de vocês. Olha, mas peraí, você está falando para economizar dinheiro, agora está falando para passear? É uma controvérsia aí, né? Vocês têm a praia aqui, gente. Vocês têm parque, você tem uma série de coisas que vocês podem fazer. O passeio não precisa ser necessariamente um jantar num restaurante. Um passeio não precisa ser necessariamente no shopping. Inclusive, eu sugiro que evitem shopping. Para quê? Porque você está andando no corredor ali, gente. Um MBA que eu fiz é em marketing. Tudo que vocês veem no shopping foi pensado para fazer você comprar. Ok? São estratégias. Por exemplo, não sei se vocês sabem, sabe quando você pega a escada rolante? Ou a escada de um shopping? Você está entrando no shopping? As lojas que estão do lado direito, elas têm um aluguel mais caro. Sabiam disso? Do que as lojas que estão do lado esquerdo? Sabia ou não? Não? Sabem por que disso? Porque 80% da população é destro. Ou seja, a perna direita é a mais forte. Quando você sobe e sai de uma escada, a tendência é que o ser humano vire para a direita. Ao invés da esquerda. Vocês já observaram que no supermercado o açougue e a padaria fica tudo lá no fundo? E normalmente a entrada é aqui. Pode observar, a maioria dos supermercados, a entrada é do lado esquerdo. E o açougue e a padaria fica lá no fundo do lado direito. Aliás, a entrada do lado direito e o açougue lá no lado esquerdo, lá no final. A padaria, o açougue, essas coisas. Por quê? Porque o mercado quer que você passe pelo mercado inteiro. Que daí, quando você está passando, você vê uma coisinha. Opa, ó, tá, nossa, isso aqui, ó. Estava esquecendo já, tá vendo? Então. Vai comprar uma sacola, botou com um carrinho, né? Então, pessoal, é nesse sentido, evitem essas coisas. Então, passeios, tentem fazer passeios ao ar livre, desliguem o celular, priorizem a família de vocês. Eu vou fazer um passeio com minha esposa, com minha filha, com meu filho. No começo vai ser estranho se vocês não estão acostumados a fazer isso. Mas comece, faz uma caminhada. Não uma caminhada quiser fazer caminhada para caminhar mesmo, para a saúde, beleza, mas não um passeio. Anda, conversa, troca ideia. Vocês vão perceber como a esposa de vocês é legal. Vamos lá. Aí, ó. Senta ali. Olha aí.
Gente, e vou te falar, são momentos memoráveis. Não é verdade? É um momento que você troca ideia, que você brinca, que você alinha alguns pensamentos. Às vezes você pede perdão por alguma coisa da semana. Às vezes ele fala alguma coisa para você que magoou ele, que você fala, nossa, você falou e nem percebeu. Então, esse momento de comunhão ali, ele é interessante. E ele precisa ser feito. Aí, mas cara, precisa gastar o dinheiro. Tá, vai lá e compra uma casquinha do McDonald's. Mas passeiem. Façam isso, porque vocês vão precisar disso. Se vocês focarem só trabalhar, juntar dinheiro, vai chegar uma hora que vai falhar. Vai falhar. Vai chegar um momento que você vai falar assim, não aguento mais, isso aqui não é para mim, e volta tudo lá atrás. Volta tudo lá atrás. Então, vamos nesse sentido, tá, gente? Aqui a gente já falou um pouco também, né? O amigo ali contribuiu com relação à renda extra, tá? A importância da renda extra e possíveis atividades de renda extra. Então, você tendo salário, se você for CLT e tem um salário fixo, é muito complicado você ter um aumento dentro da mesma empresa. Né? Não é de uma hora para outra, é um pouco mais complicado, depende do tamanho da empresa que você está trabalhando, depende da sua qualificação, depende de uma série de coisas. Mas você pode trabalhar de uma outra forma, que é um Uber, como eu te falei, um garçom de alguma coisa. Enfim, gente, procurem na internet que vocês vão ver 1 milhão de coisas. Eu vi um exemplo que eu achei muito interessante. A mulher trabalha num órgão público, e é um órgão público até grandinho. Aí o que ela fez? Ela vai no atacadão, compra aqueles doces de banana, doce de amendoim e tal, e coloca os potes lá e pôs uma caixinha. R$2 cada um. Pega o seu e coloca o dinheiro na caixinha. Não tem ninguém lá, não tem ninguém olhando. Mas se o cara pegar um monte e botar no bolso? Risco do negócio. Ok? Só que ela está fazendo uma grana muito legal com isso. Porque todo mundo no órgão público, depois que almoça, quer um docinho, quer alguma coisa. E, para quem é mais velho aqui, quem tem mais de 40 anos de idade, é mais difícil você achar aquelas bananinhas, aqueles docinhos de abóbora, aquelas coisas que lembram a nossa infância, que vocês iam, não sabe? Vocês iam na vendinha lá da esquina, tinha aqueles docinhos, aquelas baleiras que ficavam assim, né? A gente encantava as crianças. Então, ela faz isso, cara. Então, vocês percebam que existe centenas de coisas. Para quem é mais novo, aí, edição de vídeo, enfim, na internet. Quem tem mais facilidade com a internet, tem uma série de coisas que você pode fazer renda extra na internet também. Então, é buscar uma forma. Tá? A outra forma, gente, é se qualificar. Então, quando uma pessoa ela ganha, por exemplo, um salário mínimo, a pergunta que ela tem que se fazer é: quanto eu mereço ganhar? Será que estão me pagando o salário mínimo porque essa pessoa que está me pagando o salário mínimo ela é ruim? Ou é o quanto eu retribuo para a empresa? Tá? O quanto a minha qualificação me permite retribuir para a empresa. Porque às vezes a pessoa quer trabalhar, a pessoa é trabalhadora, é honesta, chega certinho no horário, faz tudo, cumpre certinho. Mas a qualificação dela não permite que o empresário pague a mais. Vocês entenderam? Então, assim, busque qualificação, tá, gente? Busque se aperfeiçoar naquilo que você faz, ou uma outra profissão. Enfim, são momentos que você tem que ir atrás. A minha esposa está agora na faculdade. Voltou para a faculdade, mas quantos anos depois? Ela já tem 45 anos, vai se formar com 50. Aí se ela falasse, não, 50 anos quando eu me formar, já, então, tá, 50 anos hoje é o 30 de antigamente. As pessoas estão chegando aos 70, principalmente aqui na praia, né? É impressionante, eu vejo pessoas de 70 anos correndo na praia, como é que pode? Esse dia eu fui correr lá na praia, passou um senhorzinho para mim e falei, não, para um senhorzinho, eu não vou perder, não é possível, né, cara? E quem disse que eu peguei? Ele foi embora e me deixou para trás, e longe ainda, viu? Aí eu fingi que machuquei o joelho e falei, não, tá bom, vamos, né? Vou só andar mesmo. Mas não dava para acompanhar ele. Tudo bem, gente? Então procurem essa linha, tá? A renda extra é de extrema importância. Investimentos, pessoal. Entendendo investimentos. Focar em renda fixa. Para quem não tem muito conhecimento, tá? De investimentos, tal, entrar em bolsa de valores, é perder dinheiro. É queimar dinheiro. Tá? Então, não entre nessa linha, tá? Por enquanto. Eu reforço no sentido seguinte, não entre em nenhum negócio que você não conheça. Tá? Não adianta eu falar que eu vou começar a investir em unha lá com a Aline se eu não sei nada disso.
Eu tenho que saber o mínimo possível, quantas pessoas atende, quanto tempo ela leva para fazer uma unha, quanto que ela gasta nessa unha, quanto que é o custo de cada esmalte, qual a rotatividade, de quanto em quanto tempo o cliente faz a unha, enfim, o seu poder de atendimento, quantas pessoas... Uma série de coisas eu tenho que fazer para chegar numa conta e falar assim, ó, vale a pena investir, eu vou ter retorno ou não vou ter retorno. Agora, só de olhar um negócio é bom? Entendeu? Ou te prometeram que é muito bom? Querem anotar mais um livro aí que é muito bom? Anotem aí, O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro pequenininho, assim, 200 páginas. É um excelente livro. Em uma passagem desse livro, ele diz o seguinte, que o cara começou a ganhar dinheiro, ele foi pedir informação, orientação para o homem que era o mais rico da Babilônia. E esse homem orientou ele que ele devia guardar dinheiro, ele devia guardar pelo menos 10% do que ele ganha. E ele começou a fazer isso, depois de um ano ele tinha juntado um dinheirinho, ele foi investir com eu estou contando rapidamente para vocês, tá? Vocês vão, no livro lá vocês vão ver com mais detalhe. E aí ele investiu com essa pessoa, que essa pessoa ia comprar joias lá em Istambul, e ia trazer essa joia e eles iam ganhar muito dinheiro e tal. E aí, o que esse cara que ia comprar joia fazia? Ele fazia mexer com oleiro, né, que mexe com barro lá, fazia jarros de barro e tal. Aí ele foi, investiu, botou todo o dinheiro dele. Então, primeiro erro, botou tudo no mesmo pote. E o cara foi lá para Istambul. Chegou lá em Istambul, comprou as joias e voltou. Quando ele chegou lá, ele descobriu que as joias eram falsas. Enganaram ele lá em Istambul. E aí, quando esse homem mais rico voltou e perguntou para ele, e aí, como é que está indo? Ele falou, nossa, eu juntei durante um ano, aí peguei e investi nisso. Aí ele falou assim, você investiu todo o seu dinheiro num negócio com uma pessoa que não entendia nada daquilo. Se essa pessoa estivesse falando para você investir para fazer jarros de barro, ok, era a especialidade do cara, mas de joia o cara não entende nada. Então, é a mesma coisa aqui, gente. Não vá pensando, não, vou investir em criptomoeda, não, vou investir nisso. É um mercado extremamente complicado que precisa de um conhecimento muito profundo e de muito longo prazo. Então, por enquanto, nesse momento, se você não tem conhecimento nenhum na área de financeira, invista em renda fixa. Tá? Então, ali tem alguns exemplos, o CDB, LCA, LCI, Tesouro Direto, debêntures e FGC. Tesouro Direto, pessoal, eu vou falar rapidamente para vocês sobre cada um desses, tá? Só para dar uma passagem para vocês terem, quando vocês escutam essa sopa de letrinha aí na internet, na televisão, você fala, meu Deus, o que é isso, né? Só para vocês entenderem rapidamente. Antes disso, eu quero fazer A gente vai até 9h30? Quantos slides nós temos aí? Mais 10? Tá, vamos lá. Passa aí que depois nós vamos fazer um exercício. Então, vamos entender um pouquinho essa sopa de letrinhas, tá? Eu vou passar rapidamente para vocês, aí eu peço que vocês estudem, e vou indicar o que, neste momento, na minha visão, é o melhor, tá? CDB, gente. CDB é uma cédula de crédito bancária. O que é isso? O banco... Para resumir, para vocês ficar mais fácil, vocês pegam o dinheiro, emprestam para o banco, certo? Vocês depositam dinheiro lá num CDB. O banco empresta esse dinheiro para alguém comprar uma geladeira, para alguém comprar alguma coisa, certo? E cobra os juros dessa pessoa. E o banco te paga os juros por isso, concordam? Então, o CDB é uma cédula de crédito bancária. Você está comprando uma cédula, você está comprando um papel que diz que você tem um crédito de X com esse banco. Que você emprestou R$1.000 para esse banco e depois de um ano o banco vai te devolver R$1.100, por exemplo. Entenderam? Entenderam? Você balançou a cabeça que não ou que sim? Que sim. Então tá bom. LCA é a mesma coisa, só que o banco te vende um papel para que você está investindo no agronegócio. Então o banco está colocando uma letra de crédito do agronegócio. Então, você está colocando dinheiro no banco e o banco está emprestando esse dinheiro para o agronegócio. Tudo bem? Mesma coisa. LCI é a mesma coisa, você está emprestando dinheiro e o banco vai emprestar dinheiro para quem quer comprar imóveis. Então, não sei se vocês sabem, o principal valor que a Caixa Econômica usa para emprestar, para quando você vai fazer um financiamento, é a poupança. Tudo bem?
É uma das principais fontes de onde vem o dinheiro. Então, quando você está colocando dinheiro na poupança, na verdade, você está investindo, entre aspas, no mercado imobiliário do país. Tudo bem? Tesouro direto, pessoal. Esse é o que eu mais indico hoje. Hoje. O que é o tesouro direto? O governo, vocês já estão vindo falar que o governo está precisando pagar as contas, certo? O que o governo faz? Ele emite títulos de crédito. Ele te fala, olha, me empresta o seu dinheiro para eu pagar as contas, que daqui tanto tempo E aí cada letra dessa tem um tempo, 1 ano, 3 anos, 5 anos, tem letra de 30 anos. Entendeu? Eu vou te devolver X mais Y. Então, eu vou te devolver o seu dinheiro, mas mais o rendimento. Hoje, com a taxa Selic muito alta, ele está rendendo mais de 1% ao mês, o que é muito dinheiro. É um juro muito alto, 1% ao mês, num investimento que é seguro. Éder, mas emprestar dinheiro para o governo é seguro? É. Não importa qual governo? Não. Por quê? Porque se o governo não pagar as contas dele, o governo já quebrou. Para o governo ter quebrado, o país já quebrou faz muito tempo. Porque o governo imprime dinheiro. Entenderam? Por mais que ele faça um monte de besteira, ele comece a imprimir dinheiro, o que vai acontecer? Ele não vai deixar de pagar essas letras de crédito, esse tesouro direto. Ele vai continuar pagando, porque senão ele entra em insolvência, entra em falência, como se fosse uma empresa, ele começa a falir. Então, ele vai te pagar. Tá? E ele vai começar a imprimir dinheiro para isso. Só que isso vai acontecer o que? Se ele imprimir dinheiro, vai gerar inflação. Enfim, aí já é uma parte econômica, mas se vocês pretendem investir, eu oriento a fazer isso inicialmente. Tudo bem? E não compre só um também, não vai comprar... lembra de colocar tudo num pote só? Então não coloque nesse sentido. Vai numa caixinha de um banco, vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando no total. E vocês só podem começar a pensar nisso depois de ter a reserva de emergência. Tá? Então, percebam que são passos que vocês têm que ir seguindo. Quando nós falamos do planejamento na aula passada, nós falamos de planejamento de o mínimo, o mais curtinho é de 1 ano. Você não vai resolver um problema financeiro de uma vida inteira em 3 meses. É 1 ano. É 1 ano se adaptando, entendendo, colocando planilha, mexendo, trabalhando, diminuindo, aumentando receita, 1 ano. Aí depois de 1 ano você começa a entender. Aí os outros planos são para 3. E os outros são para 5. Então, se em 1 ano eu conseguir... Vocês estão pensando, não, tem que resolver mês que vem. Não, se em 1 ano você conseguir estabilizar a sua planilha, ou seja, eu tenho o mesmo gasto que eu tenho de despesa, eu tenho o mesmo ganho que eu tenho de despesa, já é uma vitória. Você já está equilibrado. Aí você já vai fazer para 3 anos. Daqui 3 anos eu quero ter um aumento de renda tal, quero ter minha reserva de emergência, eu quero ter isso e aquilo. Ok. Depois de 5 anos eu quero um planejamento maior, uma casa, um carro, alguma coisa que seja maior, uma faculdade. Eu quero aumentar minha renda. Então você tem que se qualificar mais, você tem que pagar curso, tem que fazer uma série de coisas. Inicialmente procure algo que seja gratuito, que tem vários aí, tá? Depois, algo mais especializado que seja pago. Tudo bem? Debêntures, pessoal, são quando as empresas privadas emitem esses títulos. Então, dali para cima, é tudo meio que governo e alguns bancos privados. Debêntures é quando, por exemplo, as Casas Bahia, Magazine Luiza, sei lá, está precisando de dinheiro. Aí ela emite umas debêntures, que são essas mesmas créditos, e te fala, olha, você me empresta aqui, dona Maria, aqui daqui tanto tempo eu vou te pagar, vou te devolver e mais tanto de juros. Você está emprestando para empresas privadas. Tudo bem? O último FGC, ele não é um investimento, tá? É uma sigla para Fundo Garantidor de Crédito. Então é o seguinte, todos esses créditos aí, pessoal, o governo brasileiro, existe uma coisa que é o Fundo Garantidor. O que acontece? Os bancos têm que deixar uma reserva lá de emergência com o governo, para que, se o banco quebrar, o governo te paga. Tá ok? Então, vamos supor que você comprou lá um LCA, uma letra de crédito do agronegócio. Ok? E aí, você comprou, um exemplo, com o banco X, banco X. Aí o banco X quebrou. E agora? Entendeu? Vai todo mundo que tinha conta no banco, tinha dinheiro, vai perder tudo? Não. O governo vai lá e arca com essa despesa. Só que ele arca até R$250 mil por CPF.
Tem um limite. Se você tiver mais de 250 mil, que aqui todo mundo vai ultrapassar, entendeu? Então, se vocês ultrapassarem esse investimento de 250 mil, vão diversificar em outros bancos, tá? Tudo bem? Só para vocês, assim, é só para dar uma luz para vocês do que é mais ou menos cada letrinha dessa. Acho que ficou tranquilo vocês entenderem, né? Beleza? Próximo. Mas eu não tenho tempo. É o que eu mais escuto aí, né? A gente, não tenho tempo, não tenho tempo, eu não tenho tempo. Então, um exemplo que eu dou para vocês é o seguinte: peguem o celular de vocês, olhem a rede social de vocês e verifiquem quanto tempo vocês passam nela por dia. Isso é só um exemplo de gestão de tempo, tá, pessoal? A gente passa muito, muito tempo. É muito comum, acho que já aconteceu com todo mundo aqui que eu vou contar, de eu sentar num lugar, eu pegar o celular para ver a hora, por exemplo, e de repente eu passei 20 minutos no Instagram vendo a vida dos outros. É comum ou não é comum isso? Você começa a ver o negócio, o resultado do futebol, o Santos não sei o quê e tal, e começa a ver a classificação do Santos, você começa a fazer conta se vai rebaixar, se não vai rebaixar, se não sei o quê, quantas tem que ganhar, de repente você assistiu, passou 20 minutos. Mudou o que na sua vida se o Santos vai classificar ou não vai classificar? Se vai rebaixar ou não vai rebaixar? Mudou nada. Então, assim, a gente deve utilizar esse tempo que nós temos para coisas melhores, para coisas que vão fazer você crescer. Então, quando você fala, por exemplo, gente, quando vocês verem esses cursos na internet, tem alguns muito bons e tem alguns muito fracos. Mas de todos eles você vai tirar alguma coisa boa. E aí, quando você vai fazer um curso desse, por exemplo, a maioria das aulas tem 20 minutos, 30 minutos. Oi? Olha aí. Rede social, 1 hora. Está vendo? E você fica pouco, viu, pastor? 1 hora é pouco. Tem gente que passa muito mais. Eu passo mais que isso, com certeza. Entenderam, gente? Então, assim, é uma mudança de vida mesmo. A gente tem que começar a mudar nossas atitudes. Eu falei lá no começo. A primeira coisa que eu falei, vai ser fácil? Não. Nada, nenhuma mudança dessa é fácil. Até para virar crente não é fácil. Entendeu? Não é fácil. A gente toma porrada de tudo quanto é lado, todo mundo critica, né? É a mesma coisa com a finança. Quando você começar a cortar esses gastos, mudar uma coisa, mudar outra, vai vir um monte de gente para você. Para, isso não é vida. Você tem que pelo menos se divertir, você tem que pelo menos sair. É mudar a diversão. É mudar o seu estilo de vida. É para de eterno? Não. É para que você tenha essa reserva de emergência, para que você tenha seu investimento, para que você tenha seu futuro. Vocês estão achando que vocês vão aposentar pela INSS? Dificilmente. Então, e aí? Só tem um jeito de não ficar velho. É morrer cedo. Né? Todo mundo quer ir para Jesus, mas ninguém, não agora, né? Espera aí um pouquinho, tá, entendeu? Então, exatamente. Então, gente, a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar para quando chegar lá. E passa muito rápido, pessoal. Passa muito rápido. Tá? Eu posso me estender um pouquinho? Pessoal, gostaria que vocês viessem aqui na frente, por favor. Vamos fazer uma atividade. Você consegue colocar isso aqui para mim ali? Por favor. Vamos lá, gente? Só para distribuir um para cada um. Já fez isso? Se já fez, não fala não. Pessoal, vocês vão pegar essa bexiga, vão encher ela e vão amarrar nos pés. Distribui uma para cada um. Eu fiz pouco, mas fiz mais ou menos baseado na aula passada.
Encham a bola, amarrem o fio na pontinha e amarrem no tornozelo. Alguém já perdeu, já começou perdendo. Amarrem bem, amarrem no tornozelo. Pode ser. Vamos lá, pessoal, vamos lá, rápido. Ó, por favor, venham aqui para frente. Vamos às regras. Prestem bastante atenção às regras, tá? Pessoal, vamos às regras. Atenção aqui, por favor. Regras. Não pode sair desse espaço aqui. Tá? Não pode sair desse espaço aqui. Não pode subir em cadeira. Não pode subir aqui no púlpito. Não pode empurrar o coleguinha. Não. Eu imagino, já vi vários. Por isso que eu já estou passando antes, né? Então, não podem fazer mal para o coleguinha. Esses 2 palitinhos que estão na mão de vocês, não podem, segurem eles assim, com as mãos, não podem furar o coleguinha com esse palitinho. Tudo bem? Aqui, pessoal, todo mundo aqui no meio, todo mundo junto aqui. Ó. Todo mundo pode chegar mais próximo. A regra é, quem chegar no final com um balão, ganha um chocolate. Tudo bem? Vamos lá? Então, a principal dica, protejam o seu balão. Tudo bem? Vem para frente. Aqui, ó. Vocês estão muito escondidos aí. Vem para frente. Que a gente tem pouco tempo e tem muito conteúdo. Pode. Distribui para os outros. Pode ficar à vontade. Deixa lá para o irmão quiser. Fica à vontade. Pessoal, vamos lá. Aqui comigo, ó. Pessoal, por favor, aqui comigo. Vamos lá. O que a gente passa nessa dinâmica para vocês? A primeira coisa que eu falei para vocês, eu subi aqui e falei assim, ó. Prestem atenção às regras. As regras eram não sair daqui, não subir na cadeira, não esconder, não derrubar o colega, não fazer isso, não fazer aquilo e tal. Certo? Aí o objetivo, qual era o objetivo da dinâmica? O objetivo é chegar no final com o balão cheio. E depois eu falo, proteja o seu balão. Se cada um de vocês protegessem o seu e ficasse conversando aqui, todo mundo ganharia. Entenderam? Só que tudo que eu faço na dinâmica é para incentivar, eu dou 2 palitinhos, para incentivar vocês a estourar um balão do outro. Né? E eu falo, proteja, não foge, não corre, vai, e grito, vai, embora. Eu estou o tempo todo motivando vocês a estourar o balão do colega. Certo? O que eu quero dizer com essa dinâmica, pessoal? Que nós estamos muito preocupados, volta na coisa da rede social, com a vida dos outros. E esquecemos... Esquecemos de, primeiro, a gente esquece de entender a regra do jogo. A gente esquece de analisar nossas opções. E a gente sai fazendo tudo no automático. Esses 2 palitinhos aí, pessoal, são as redes sociais, é o inimigo cutucando vocês. Esses 2 palitinhos, uma pessoa falando aqui, é a irmã que fica ali, a outra está não sei o quê, não nessa igreja, em outras igrejas acontece isso, entendeu? Mas aqui não. Então, pessoal, tudo isso é para mostrar para vocês o seguinte, vamos parar um pouco com a rede social, vamos parar um pouco de olhar a vida dos outros, porque é o seguinte, ninguém posta na rede social, nossa, hoje eu perdi meu emprego, não consegui pagar minha conta, cortaram a luz, não sei o quê. E quando acontece isso, é piada. Ninguém conta desgraça na rede social, só mostra coisa boa. E aparentemente boa. Quando vocês já devem ter visto vários casais aí, nossa, felicidade, não sei o que, viagem, passeio, não sei o que, de repente separou.
Pô, mas eu vivia tão feliz, era declaração de amor para lá, para cá, agora separado, do nada. Então, assim, acontece que a gente começa a se basear a nossa vida na rede social. Aí todo mundo na rede social está bem, só eu que não. Entenderam? Então não deixe, entendam a regra do jogo. Sentem, analisem com calma, entendam a regra do jogo e viva a sua vida. Não importa o que o outro está passando. O outro está passando por uma situação muito boa, está vivendo, está curtindo, está não sei o que tal. Amém. Glória a Deus por isso. Vai chegar o meu momento. Só que Deus quer isso para você. Ele quer que você viva a glória, mas Ele quer que você faça a sua parte também. Eu contei aqui na terça passada que 90% das pessoas que ganham milhões na Mega Sena, dentro de 5 anos não tem mais nada. Então, o problema não é ganhar o dinheiro. O problema é saber administrar o dinheiro. Tem uma reportagem do cara que pegou ouro lá, não sei quantos milhões de ouro, ele frotou um voo da Gol e veio sozinho para o Rio de Janeiro, ficou na Copacabana sozinho, no avião da Gol inteiro, só para ele. Vocês já viram essa reportagem? Ligou, não sei, mas foi muitos milhões, eu não lembro o valor, mas era muita grana. E ele perdeu tudo, nem dente na boca ele tinha. E aí, quando perguntaram para ele, se o senhor ganhasse tudo de novo, o que o senhor faria? Ele falou, gastava tudo de novo. Ele falou. Entende a cabeça da pessoa? Então, assim, não dá para entender, né? Na verdade. Então, gente, comece a focar no que é importante para vocês. Tudo bem? Próximo, Jennifer, por favor. Ninguém filmou isso? Filmou? Ótimo. A gente faz algumas projeções de investimentos, tá? Nós temos um caso de 2 amigos aqui, vai ser um pouquinho... Jennifer, você consegue acessar a internet para mim, por favor? Acesse um site chamado Calculadora Sardinha. Calculadora Sardinha, aí para clicar no primeiro link que vai aparecer aí, ele vai aparecer uma projeção de investimentos. A gente consegue fazer para mostrar para vocês, pessoal, que não importa o valor. O que importa é você guardar, que o que vai estar a seu favor no investimento é o tempo. Qualquer investidor que você for estudar, ele vai falar, não adianta, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Vamos supor que você descubra... Um exemplo, vamos supor que você descubra uma ação hoje de uma empresa que mês que vem ela vai triplicar. Vai valer 3 vezes mais. É um bom negócio? Bom, vai triplicar em um mês? É lindo, né? Beleza, aí ela fala, você sabe dessa ação, isso vai mudar o que na sua vida? Nada. Sabe por quê? Porque você não tem dinheiro para colocar lá. Aí eu vou colocar R$100 lá, daqui 2 meses eu vou ter 300. Mudou o quê? Nada. Só aumentou um pouquinho seu patrimônio, mas mudou a sua vida? Não. Agora, o cara que sabe dessa informação e tem 1 milhão para colocar lá, ele vai ter 3, aí vai mudar. Entenderam? Então, não adianta ter essa informação se a gente não tem o capital para investir. E não tem tempo. Conseguiu, Jennifer? Não acessou? Calculadora Sardinha, não? Você consegue voltar no slide enquanto você consulta? E eu vou dando continuidade aqui até... Aí, se você achar, você me fala, tá? Tiveram 2 amigos, gente. Os 2 tinham 20 anos de idade. E essas pessoas começaram a investir. Um deles começou a investir com 20 anos de idade. Presta atenção. Começou a investir com 20 anos de idade, R$300 por mês. Então, sobrava do salário dele ali, ele investia R$300 todo mês. E ele investiu dos 20 até os 30 anos de idade. Então, ele investiu durante 10 anos. Tudo bem? Beleza. O outro amigo dele, que estava ali junto com ele, cresceu junto, vizinho de casa, de porta ali, esse amigo não começou a investir com 20 anos de idade. Só que quando chegou a 30 anos de idade, ele falou, nossa, eu estou muito atrasado.
O que eu vou fazer? Eu vou começar a investir, em vez de 300, eu vou colocar 500 por mês. O primeiro chegou nos 10 anos e parou. Então, o primeiro, a pessoa A, né, investiu dos 20 aos 30 anos, R$300 por mês. E parou quando chegou nos 30 anos. Ou seja, ele investiu durante 10 anos, certo? O segundo começou a investir com 30 anos de idade e investiu até os 60 anos de idade. Ou seja, ele investiu durante 30 anos e ele investiu R$500, sendo que o outro investiu só 300. Com 60 anos, os dois, quem você acha que vai ter mais dinheiro? O primeiro ou o segundo? O primeiro ou o segundo? O segundo. Por que o segundo? Porque ele investiu mais e por mais tempo, certo? Errado. O primeiro vai ter mais. Sabe por quê? Porque esses R$300 que ele foi investindo todo mês, quando chegou naqueles 10 anos, ele já estava tendo de rentabilidade R$700 por mês. Ou seja, quando o outro começou a colocar 500, ele já estava colocando 700. Lembra do que eu falei lá no início, que o dinheiro trabalha para você? Era o dinheiro trabalhando para ele, ele não precisava investir mais. Você tem quantos anos, moça? 16. Quando você chegar aos seus 20 anos de idade, se você colocar R$300 todo mês em um investimento desses de renda fixa, que seja, quando você tiver 60 anos de idade, você será milionário. É por isso que eu queria acessar o site para te mostrar, provar para vocês essa conta. Tá? Porque você consegue... o tempo está muito favorável. Mas eu já tenho 40 anos de idade, então para mim não compensa mais. Eu já tenho 60 anos de idade, para mim não compensa mais. Compensa, gente. Compensa. A pergunta é, como é que você quer morrer? Devendo gás? Ou com dinheiro para pagar seu enterro, pelo menos não perturbar ninguém que está aqui? A gente não está falando de ficar milionário, bilionário. Se Deus abençoar, tomar, amém. Mas a ideia, gente, é que vocês sintam a sensação da liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É poder chegar no final do mês com as contas todas pagas e ainda sobrar alguma coisinha que você consegue aplicar. Você queimou o ferro de passar roupa. Compra outro. Isso não é um problema. Vai deixar de ser um problema aquilo. Entendeu a paz que eu estou falando para vocês? Vocês querem que eu quero que vocês sintam isso? É nesse sentido. Não é de ficar multimilionário. E sim é de ter a tranquilidade de poder falar, cara, chegou o final do mês, estou muito tranquilo. Estou no azul. Entendeu? Olha, eu quero comprar um negócio novo. Ok, quero comprar uma televisão nova, sei lá. Beleza, você vai lá, coloca na sua planilha quanto que é a parcela, eu vou dar tanto de entrada, vou parcelar o resto, está na minha planilha. Está tudo dentro das minhas contas, está tudo certinho, está tudo bonitinho. É essa paz que eu quero falar para vocês. Não é chegar na última semana do mês e não poder... Rapaz, se rasgar a calça aqui, eu não tenho como comprar outra. É igual eu falei, se você ficar doente, não tem como comprar um remédio. E isso tira a paz. Beleza? Se você possui acima de R$5.000 investidos, gente, você faz parte de menos de 10% da população brasileira. Ou seja, se vocês começarem a fazer um planejamento e daqui 3 anos vocês tiverem R$5.000 investido em alguma coisa, vocês já são parte de 10% mais rico da população brasileira. Que volta o que o nosso amigo aqui falou. A maioria da população hoje está quebrada. Mas você percebe que não precisa muito para você ser um diferencial? Não é nada absurdo. Éder, R$5.000 é muita grana. Claro que é muita grana. É muito difícil ganhar. Mas você concorda comigo também que não é nada extraordinário. Não é isso? Se você ganha acima de R$3.500 mensais, você faz parte de 10% da população brasileira. Então, 10% da população brasileira está abaixo dos R$3.500. Isso é um reflexo da nossa educação. Tá? A população é pouco qualificada, consequentemente, a rentabilidade dessas pessoas são menores. Tá? Um empresário, gente, eu sou empresário, a gente paga pela quantidade de retorno que essa pessoa dá. Não sei se vocês sabem, se uma pessoa ganha R$3.000 hoje por mês, ela custa 6 para o empresário. É o dobro. Não chega a ser o dobro, mas é 90% a mais. De imposto, de uma série de coisas. Entenderam? Então, assim, eu vou pagar R$3.000 para um funcionário hoje. Ele me custa 6. Esse cara tem que devolver, no mínimo, R$7.000 para mim, concorda? Que é o custo dele e mais R$1.000 de lucro. Pelo menos. E nós estamos falando só do custo trabalhista. Mas e a depreciação do computador que ele usa, da cadeira que ele usa, a depreciação da mesa que ele usa, que vai chegar um momento eu tenho que trocar isso aqui. O computador vai chegar um momento que vai parar, não vai funcionar mais. Concordam comigo? Oi?
vai ficar obsoleto. Então, eu preciso trocar. Conseguiu, Jennifer? Não? Só volta no slide para mim, por favor. Vai ficar para outra oportunidade, gente. Mas é um site que, se vocês tiverem curiosidade, anota aí, calculadora Sardinha. Você coloca o valor que você quer investir todo mês, o tempo, que você coloca o tempo lá e o percentual, por exemplo, de 1% ao mês. Entendeu? Ele vai calcular para você em 10 anos, em 20 anos, em 5 anos, enfim, o tempo que você colocar lá, ele calcula quanto você vai ter lá no futuro. Beleza? O que eu falei para a mocinha ali, qual é o teu nome, moça? Bianca? O que eu falei para a Bianca eu posso afirmar isso com todas as letras. Não sou nenhum guru, não estou prevendo nada, é matemática. Se ela colocar R$300 por mês, a partir dos 20 anos de idade, quando ela tiver 60 anos de idade, ela estará milionária. Porque vai chegar é uma curvinha que faz assim, gente, eu gostaria muito de mostrar para vocês. É uma curvinha no gráfico que chega um momento que o seu dinheiro começa a colocar mais dinheiro para você do que você mesmo. Entenderam? Então, é aquilo que eu falei lá no começo. O dinheiro começa a trabalhar para você. Beleza? Se você ganha acima de R$10.000, você faz parte de 5% da população. Apenas 1% da população brasileira ganha acima de R$28.000. Tá? Próximo. Dicas de investimento. Pagar-se primeiro. O que significa isso? É mais ou menos a mesma coisa do dízimo. Quando vocês recebem o salário de vocês, você já não direciona 10% para o dízimo? Aqui é a mesma coisa. Você tem que direcionar o seu futuro. Você tem que se pagar primeiro. Como assim, Éder? Lembra da sua planilhinha lá? Está todos os gastos seus lá? Então, o primeiro gasto vai ser, por exemplo, dízimo. Depois, o segundo gasto. Investimento meu no futuro. Então, eu estou guardando esse dinheiro para quem? Para mim, lá na frente. Tudo bem? Então, cara, R$30 eu consegui. Não tem problema, gente. Não importa o quanto você ganha, é o quanto você consegue guardar. Ok? Então, o primeiro passo é se pagar primeiro. Você é a média das pessoas que você convive. Observe o seu meio. Se você anda no meio de gente que faz unha toda semana, que... Aline, eu estou acabando com o seu negócio, né? Então, se você toma café toda semana, se você sai da igreja todo domingo e vai na pizzaria, se você faz esse tipo de coisa, gente, não é que não tenha que fazer. Eu oro a Deus para que todos tenham a oportunidade de fazer isso. É só para cada um analisar o seu momento. Tá? Eu estou no momento de guardar, eu estou no momento eu já tenho minha reserva de emergência, já tenho meu investimentozinho, eu me pago primeiro e tal, e sobrou um pouquinho, eu vou fazer o lanche. Ok. É para isso que vocês estão trabalhando, é para isso que vocês estão estudando. Para esse tipo de aproveito. Tá? Diversificar seus investimentos e estar aberto a novas oportunidades. Se eu pedisse para vocês, perguntar para vocês assim, quantos carros vermelhos vocês viram, vermelho Ferrari, aquele vermelhão, vocês viram vindo da igreja de casa para cá hoje? Ou do trabalho para cá? Nenhum, né? Mas se eu falasse para vocês assim, cada carro vermelho que vocês verem de lá para cá, eu vou te dar R$50. O que vocês iam fazer? Sair procurando o carro vermelho na rua. Não é isso? É a mesma coisa de oportunidade de negócio, tá, gente? As oportunidades estão aí o tempo todo. A gente precisa começar a entender. Quantos de vocês já escutaram assim, nossa, o vizinho ali está vendendo o terreno dele barato, cara, que ele precisa ir embora, ou ele está devendo, ou não sei o quê, ou um carro, alguma coisa, e você não tem um centavo para comprar, para aproveitar aquela oportunidade. Então, não é que a oportunidade não bate na sua porta, ela bate. É você que não está preparado para receber a bênção. Entenderam? Planeje, organize e diversifique. Então, pessoal, planejamento. Planeja, coloca na planilha, coloca os seus custos lá, faça uma coisa bem feita. Éder, é chato de fazer? Chatíssimo. Eu adoro vir aqui dar aula, gente. Eu tenho um sócio que ele é extremamente oposto, nós somos amigos desde 7ª série. Ele é extremamente metódico financeiro, é contador, especialista em auditoria financeira, tal. É tudo com ele o financeiro. E eu já sou a parte comercial. Eu é venda, é falar, é dar aula, entendeu? Isso aqui, para mim, eu tenho um enorme prazer de estar aqui falando com vocês. Entendeu? Mas essa é a minha área. Agora, o pastor me leva ali e fala, vamos fazer uma auditoria das contas da empresa aqui, pegar os extratos. Nossa, isso para mim é um tédio. Entenderam? Mas é necessário. Eu tenho a minha planilha lá, todos os gastos meus estão lá, tudo certinho, tudo bonitinho.
Ele é chato de fazer os primeiros, tá, gente? Você faz 1 mês, 2 meses, ele é bem chato, chato mesmo. Não vou mentir para vocês, não. Depois vocês fazem o primeiro ali, passou 1 mês, 2 meses, aquilo fica comum, e aí é só você ir completando, só você ir preenchendo, que daí fica muito mais fácil, mais simples, e você começa a gravar aquilo na sua cabeça. Então, hoje eu já sei quanto que é meu gasto, eu já sei quanto que eu gasto com carro, com alimentação, com condomínio, você já tem essa visão, entendeu? E tudo que vai fugir daquilo. Tudo bem? Próximo. Alguma dúvida aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida para vocês com se pagar primeiro? Lembra do se pagar primeiro? Aquilo é extremamente importante, tá? Oi? Quando eu falar de investimento, depois que você colocar tudo na sua planilha, que você equilibrou ali, a primeira coisa que você vai pagar é você. Você vai se pagar. A senhora é assalariada ou não? Então, caiu o salário na sua conta, você vai definir dentro da sua planilha, dentro da sua condição. Olha, eu consigo R$100 por mês. Então, a primeira coisa que a senhora vai pagar vai ser pegar R$100 da sua conta salário e transferir para essa conta de investimento. É a primeira coisa. Entendeu? E depois você vai pagar água, luz, telefone e tal. Óbvio, gente. Vou falar aqui porque acontece, né? Você não vai deixar de pagar a conta de luz para colocar os R$100 lá. Que daí você está tirando de um e colocando no outro só. Aí você está criando um problema para você. Depois que a sua planilha está toda equilibradinha, está com as contas tudo certinha, aí você coloca lá nos seus custos. Porque quando você colocar na planilha que R$100 é você do futuro, aqueles R$100 passa a ser uma conta, como se fosse água, luz, telefone, como se fosse comida. Entendeu? Pode falar. Você pode fazer de 2 formas. Ou baixar o seu gasto, ou aumentar a sua renda. De preferência, tente fazer os 2. Né? Tenta fazer os 2. Vamos, tudo bem? Mais alguma dúvida? Ficou claro? Beleza. Investimentos no mundo, tá, pessoal? Aqui nós temos um perfil, para vocês terem uma ideia de como é que o Brasil é. 55% dos americanos investem em bolsa de valores, em ativos, 55%, mais de 50% da população brasileira, mais da metade. No Japão, 45%, na Inglaterra, 33%. Alguém tem ideia do Brasil? Quase, 2%. 2%. Então, isso é meio cultural do brasileiro. A gente não investe na gente, a gente não pensa na gente no futuro. E quando eu faço esse curso, eu vou falar para vocês que não vai dar para fazer aqui, mas quando eu faço o curso lá mesmo, o que eu faço, pessoal? Existe uma grande dificuldade. Passa o próximo para mim, Jennifer, por favor. Deixa eu ver se é sobre isso. Não. Existe uma grande dificuldade da gente investir na gente no futuro. Por quê? Vamos lá. Não pensem, pessoal, não pensem em um elefante cor-de-rosa. Não pensem. O que veio na cabeça de vocês agora? Um elefante cor-de-rosa. Certo? Agora eu quero que vocês se enxerguem. Bianca, se enxerga com 70 anos de idade. Olha você, como é que está seu cabelo, seu rosto, vocês todos, com 80 anos de idade. Consegue imaginar? Consegue se ver? Não consegue. Eu tenho um aplicativo que no meu curso eu tiro uma foto das pessoas antes de começar o curso e ela envelhece a pessoa até 70 anos de idade. E aí eu mostro o rosto dessa pessoa. Eu falo, é para essa pessoa que você está guardando dinheiro. Por quê? Porque o nosso cérebro, isso é psicológico, ele tem uma grande dificuldade em se esforçar para alguém que ele não conhece. Estão entendendo? Você com 70 anos é alguém que você desconhece. Você não consegue enxergar essa pessoa, você não consegue ver os cabelos brancos, você não consegue ver nada. Então, quando você está com 70 anos de idade, aliás, hoje você tem que pensar nessa pessoa de 70 anos de idade. É para essa pessoa que você está tirando R$100 todo mês. É para essa pessoa que você está fazendo esse esforço a mais. Estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? É nesse sentido, tá, pessoal? Vamos lá, próximo, Jennifer. Jéssica. É Jennifer, né? É Jennifer, né? É Jennifer. Mulheres. Vamos lá, pessoal. Compras. Antes das compras... Meu Deus, pastor, vai passar um pouco. Antes das compras e depois da compra. Vamos lá, pessoal. Antes de comprar, eu tenho que fazer 4 perguntas básicas. Primeiro, eu tenho dinheiro para comprar esse produto ou serviço? Se a resposta for não, não compre.
Ah, mas é comida. Ok, gente, nós estamos falando de necessidades básicas, comer, dormir, essas coisas, não tem o que fazer. Mas celular, bolsa, camisa, sapato, roupa, corte de cabelo, fazer unha com a Aline, tudo isso você não pode fazer se você não tiver dinheiro para pagar. Parece básico, mas a primeira pergunta, se qualquer resposta daqui dessas negócios for não, não compre. A segunda pergunta, eu realmente preciso desse produto ou serviço? Eu preciso desse produto? De verdade? Que vocês vão perceber que muita coisa que vocês compram, vocês não precisavam, compraram por impulso, sem necessidade alguma. Com a compra desse produto ou serviço, como a compra desse produto ou serviço vai mudar a minha vida? A terceira pergunta, se eu comprar esse tênis, vai mudar o que na minha vida? Se eu não comprar esse tênis, vai mudar o que na minha vida? Vocês estão entendendo? Se eu comprar esse iPhone 16, vai mudar o que na minha vida? Nada. Nada. A não ser que você seja um profissional dessa área, que você necessite daquele telefone porque ele faz algo específico, que é menos de 0,1% da população. Do contrário, não vai mudar em nada a sua vida. Só vai trazer despesa. Tudo bem, pessoal? Gravem bem isso aqui, porque isso aqui evita muita coisa. Eu recebo muito feedback, muito retorno de pessoas que falam, cara, aquilo mudou minha vida. Tá? Foi muito interessante, eu deixei de gastar muita grana com isso. Próximo. Mocinho ou vilão, pessoal? Cartão de crédito. O cartão de crédito é bom? É muito bom. Para quem sabe usar. Se você é uma pessoa compulsiva, se você é uma pessoa que não tem um controle, se você é uma pessoa que está com a planilha toda desregulada, primeira dica que eu dou, corte o seu cartão. Vou te dar uma dica, se você sentir muita dor de cortar o cartão, pega uma tigelazinha, um pote de sorvete, coloca o cartão dentro, coloca água e congela. Deixa lá na geladeira. Se você precisar usar ele, você vai ter que tirar, esperar descongelar e aí dá tempo de você pensar. Ok? Ou corte. Se você, gente, isso aqui eu falo brincando, mas é uma coisa seríssima. Se você tem algum problema mesmo de compulsivo, corte. Literalmente corte o cartão. Tá? Joga o cartão fora. Evite compras impulsivas. Então, aquela coisa de andar no shopping, você está com o cartão ali e tal. E a outra coisa que o cartão acontece, pessoal, é o seguinte: o ser humano, desde lá dos primórdios, a gente foi. Vocês lembram na escola que a gente estudava escambo? Lembra o que era escambo? Uma troca? Eu te dou 1 quilo de feijão, você me dá 1 quilo de arroz, e assim vai, né? E aí o que aconteceu? Nosso cérebro foi programado para que eu te dou uma coisa e levo outra em troca. Então, para ter 1 quilo de arroz, eu estou perdendo 1 quilo de feijão, certo? O cartão, pessoal, ele é um cartão físico, né? Quando você vai comprar alguma... Isso aqui não é um cartão, tá? Só um exemplo. Quando você vai comprar alguma coisa em dinheiro vivo, você pega o dinheiro do bolso e entrega o dinheiro. Esse dinheiro volta para o seu bolso? Não. Então, você está perdendo alguma coisa, mas está levando alguma coisa em troca, concorda? E até aí tudo bem. Quando é o cartão, ainda mais uma aproximação, você tira o cartão do bolso, encosta na máquina e coloca o cartão de volta no bolso. O seu cérebro não processa isso como uma perda. Quer uma prova disso? Quando você vai comprar uma coisa que seja um pouquinho mais cara, dói mais você pagar em dinheiro contando R$100, R$100 ou passar o cartão? Não dói mais pagar com dinheiro? Por que se o dinheiro é o mesmo? É a mesma coisa. Entenderam por que o cartão de crédito faz a pessoa comprar muito mais impulsivamente? Porque não tem essa sensação no cérebro que você está perdendo. Ok? Pague o total da fatura, tá, pessoal? Cuidado com as taxas. A taxa de cartão de crédito hoje no Brasil é a mais abusiva do mundo. Ela passa de 400% ao ano. Eu tenho que comprar um álbum. Eu tenho aquele valor para comprar ele à vista, mas eu tenho também a condição de comprar ele parcelado. Uhum. É o que facilitaria, e esse dinheiro que eu tenho poderia usar como uma recorrência depois. Legal a pergunta dele aqui. Eu tenho dinheiro para pagar à vista ou eu parcelo e guardo esse dinheiro para uma emergência? A reserva de emergência serve para isso. Entendeu? Então você tem que ter primeiro a reserva de emergência. Aí depois você tem o dinheiro para comprar o celular, colocar como celular. Aí eu compro parcelado ou compro à vista? Depende.
Depende. Você é uma pessoa extremamente controlada e o parcelamento é sem juros? Ok. Ou não sou totalmente controlado, então paga à vista. Ou, principalmente, se eu pagar à vista, eu tenho desconto? Então, por exemplo, tem casos aí de desconto de 10%, 15%, 20% se o pagamento for no Pix. Aí, então você ganharia 20% investindo esse dinheiro? Você entendeu? Então é essa continha que a gente tem que fazer, tá? Negocie sua dívida, tá, gente? Se você tem dívida, as dívidas que vocês precisam pagar primeiro são as que tiram mais o seu sono. Então, por exemplo, agiota. O cara vai lá bater na sua porta, o cara vai ficar te perturbando e tal. É a primeira dívida que você tem que pagar. Ok? Cartão de crédito, aí você parte para as dívidas mais caras. Cartão de crédito, limite de banco, empréstimos, essas coisas nesse sentido. Tudo bem? Então, pague, negocie. Eu estou devendo, não consigo pagar. Vai lá e negocia. Senta lá e fala, cara, a condição que eu tenho de pagar... O banco tem total interesse em receber, pessoal. Então, eu consigo pagar X reais por mês. É isso aqui que eu consigo. O banco vai falar sim ou não. Não dá para fazer. Então, infelizmente, não vou pagar essa conta por enquanto. Mas passa um tempo, você volta lá e o banco... Daqui a pouco o banco vai te ligar. Entendeu? Vamos negociar e tal. E aí você faz uma negociação e começa a pagar, tá? E esqueça do cartão, né? Porque tem gente que vai lá, negocia, aí sai com o limite do cartão de novo, começa a gastar tudo de novo. Então aumenta ainda mais a bola de neve. Tá? Conheça seu limite de crédito, estabeleça limites pessoais e acompanhe suas despesas. Então você tem que conhecer, porque o banco, se o cara ganha 3 mil reais por mês, o banco dá um limite de 10. E aí ele acha que ele tem 10 mil reais no bolso. Então conheça o seu limite, não o limite do cartão. Tudo bem? Próximo. Aqui, pessoal, se eu puder dar... Se você falar assim, de todas essas dicas que você deu aí, legal, gostei, mas qual a principal? Está aqui. Estude. Não existe outra maneira de nós, pobres, sairmos da pobreza que não seja através do estudo. Tá? Então, quando eu falo para vocês, eu falei várias vezes aqui de curso, de profissionalização, de ir atrás, por exemplo, Aline, vou pegar o seu exemplo de novo. Tem várias coisas, que vocês estão do lado de São Paulo. Com certeza tem vários congressos, vários fóruns, feiras, de coisas novas, de maquininha que faz isso, disso que faz aquilo, que uma tendência, uma coisa. Se você for para São Paulo e fizer um curso desse aqui, às vezes as feiras são de graça, você entra de graça na feira. Entendeu? Então, um dia que você ia passar descansando aqui, foi um dia que você bateu perna nessa feira lá, mas você viu um negócio novo, uma tendência nova, você foi a primeira que trouxe para o Guarujá, e você começou a cobrar caro, e você virou referência. Aí. Entendeu? Tem o tempo todo, gente, de tudo quanto é área. De tudo quanto é área. Tem gente, você falou do Uber, eu já vi no YouTube gente dando curso de como rentabilizar mais no Uber. Que pega um horário tal, que faz... Eu não assisti o curso, mas vão dando dicas lá. Então, assim, tem especialização, tem estudo para tudo. Tudo. Então, sim, tem tem vários de graça. Vários. Gente, a minha filha hoje de 9 anos... A minha filha de 9 anos hoje, ela tem mais acesso à informação do que o rei Salomão tinha na época dele. Entendeu? Porque... até para quem tem preguiça de ler, tem o audiolivro, tem coisa, entendeu? Que você pode... Então, em vez de estar escutando a vida dos outros, enquanto você está no ônibus ali, você vai escutando um livro. Parece piada, cara, mas é uma coisa extremamente importante. Então, 84% da população adulta não comprou um único livro em 2023. Entre a população que comprou, 57% são mulheres e 43% são homens. Mostra que as mulheres são mais inteligentes que a gente, né? Sempre, né? Mas, observem que, 84% da população não comprou. E se eu perguntar para vocês, qual foi o último livro que vocês leram? A Bíblia. Então, eu venho colocando na cabeça dessa aqui a importância disso. Eu fiz até um acordo com ela. Falar, cada livro que você lê e fizer um resumo, eu te dou X reais. De incentivo, para que ela tenha essa cultura da leitura. Imagine, gente, se vocês começarem a pegar esses livros de graça, pode ser qualquer livro. Eu indico alguma coisa que vocês gostem primeiro, para não ser uma coisa muito massiva. Comece a ler
Começa a ler, vocês vão ver que a mente de vocês vai expandir. Se você ler um livro por mês, você leu 12 livros por ano. Em 10 anos são 120 livros. Vocês têm noção do que a capacidade de 120 livros tem de fazer na mente de uma pessoa? É muita coisa. Nós estamos falando de um por mês. Se você lê 10 minutos por dia, você lê um livro por mês. Os livros mais ou menos têm, em média, 200 a 300 páginas. Os livros mais comuns, né? Tudo bem? Então, estudem, gente. É a única maneira, é estudar. Tá? Se aperfeiçoem, entre em cursos, faça, vai para cima, você conhece gente diferente. Às vezes você está num curso, pessoal, nesse curso você conhece outra pessoa que está fazendo um curso, essa pessoa trabalha numa empresa e aí gosta de você e de repente ela te indica e você já troca de empresa. Quantas vezes você já viu vidas mudando assim? Às vezes você é um cara dedicado, esforçado, o professor vê o seu esforço, a sua dedicação, já fala, cara, aquele cara... Vocês não têm noção do quanto o empresário necessita de pessoas boas, dedicadas, esforçadas. A gente está o tempo todo atrás desse tipo de gente. E está cada vez mais difícil. Então, quando aparece um, todo mundo quer pegar. E aí você entra numa outra empresa, você entra em outro negócio, você entra em um ramo, e assim vai. Você vai crescendo e você vai ver que as chances vão crescendo e as oportunidades vão aparecendo e você vai crescendo junto. Beleza, pessoal? E aqui, pessoal, eu concluo dizendo o seguinte. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então, qual o melhor juro do mundo? Conhecimento. Tá? É conhecimento. Quem disse isso foi Benjamin Franklin, que ele... Não sei se vocês já ouviram falar desse cara? Benjamin Franklin, ele foi um presidente americano e o rosto dele está na nota de $100, a nota mais conhecida do mundo. Então, é um cara que entendia um pouquinho do negócio. Beleza? Próximo, Jennifer. Quando vocês fizerem tudo isso, gente, tudo isso, vocês vão chegar num momento que esse momento é o auge. 2 Coríntios 9, 6 e 7, Paulo nos lembra. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, com abundância também colherá. Este princípio de generosidade não só enriquece nossa vida espiritual, mas também pode resultar em bênçãos financeiras. A generosidade, quando equilibrada com prudência, observe, não adianta eu querer ser generoso, estar aqui dando curso, ajudando as pessoas, se minha vida está toda lascada lá. Não adianta vocês quererem fazer uma série de coisas para a igreja, para os irmãos, se você não está conseguindo administrar a sua própria casa, a sua própria vida financeira. Então, a generosidade ela tem que vir acompanhada de prudência. Tá? Ela pode criar uma rede de apoio e reciprocidade que será valiosa. A reciprocidade que você vai receber aí, em troca, por exemplo, quando eu estou dando esse curso aqui e eu recebo alguma coisa de dinheiro? Não. Mas o que eu recebo que vale muito mais do que isso? Quando alguém dá um feedback, alguém manda no Instagram, nossa, eu fiz aquele curso seu, nossa, olha, eu consegui fazer. Eu contei o caso de uma manicure, que, por coincidência, é manicure também. Ela fez a reserva de emergência dela, gente, olha, não foi tanto tempo, fez 1 ano agora, semana passada. Fez 1 ano o curso que eu dei para ela. Ela, não só ela, né? Era uma turma, ela estava no meio dessa turma, ela deu esse feedback para a gente. Ela tem a reserva de emergência dela hoje, e ela conseguiu equilibrar a planilha dela. Aí olha o que aconteceu com ela. Um dia ela estava fazendo unha lá da minha esposa, ela falou, agora eu fiquei triste porque eu gastei, não tenho mais 5 mil, agora eu tenho só 3 mil. Eu falei, não, mas o que aconteceu que você tem só 3 mil, né? O que você fez? Ela falou, não, porque eu comecei a fazer faculdade, e aí eu falei, opa, então peraí. Então você não gastou R$2.000, você investiu em conhecimento. Entendeu? Ela começou a fazer psicopedagogia. Aí ela começou a fazer psicopedagogia, conheceu uma pessoa na faculdade, professor, esse professor indicou ela, hoje ela trabalha na Escola da Palavra de Vida. Trabalhando com crianças especiais e tal, na área dela, né? Psicopedagogia lá. Entendeu como a vida da pessoa mudou? Foi só 1 ano, gente. Porque ela mudou a mente dela. Ela deixou de ser aquela pessoa que trabalhava para pagar a conta para ser uma pessoa que pensava no futuro dela. Se ela tivesse continuado lá atrás com o mesmo pensamento, com a mesma atitude, talvez ela estaria fazendo manicure até hoje, pagando só as contas e estaria lá devendo, até hoje não teria nada.
Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço pelo tempo. Desculpa ter passado do tempo aqui, pastor. Peço perdão. E, pessoal, desejo o melhor para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. E é isso aí. Contem comigo sempre. Valeu?